Bom dia, professor, tudo bem? Eu vou explicar um pouco sobre o código que eu realizei sobre a aula de hash, dos exercícios de hash. Bom, então, primeiramente eu fiz o método de contém cliente para verificar se continha o cliente. Eu só repassei o buscar cliente nesse método aqui. Então, eu passo um parâmetro de código do cliente. E aí, se o código cliente se o buscar cliente por código for diferente de nulo, significa que eu encontrei algum cliente. Então significa que ele contém aquele cliente. Então eu retorno true. Caso não encontre ninguém, ele retorna null. E no meu método ele retorna falso. Então caso contenha cliente, aquele cliente ele vai retornar true. E caso não contenha, ele retorna falso. Bom, aqui no tamanho médio da pesquisa, eu fiz um double para representar o total das pesquisas. Então aqui o tamanho é o total das pesquisas e um tamanho tabela para percorrer o tamanho da tabela para pegar o tamanho da minha tabela e percorrer por ela inteira. E aqui nesse int aqui eu fiz um total de registros para que ao final eu utilize ele para ser o divisor. Então, caso eu adicione, por exemplo, Gabriel e Ana de cliente, eu vou ter um total de dois totais de registros que eu vou dividir por ele ao final. Então aqui eu crio um for para percorrer minha tabela inteira e aqui eu faço as devidas tratativas. Se a tabela.getElementos, então na tabela de elementos, for igual a null naquela posição, que eu estou percorrendo a tabela inteira, então se naquela posição for diferente de nulo, significa que eu contenho um registro ali. Então eu vou só dar um total registros mais, adicionando um total de registros. Bom, e aqui eu faço a outra tratativa. Se a tabela.getElementos for igual a null, então significa que eu não tenho nenhum elemento ali. Então aquela parte da lista está vazia. E aí eu só para exemplificar, eu dou um tamanho mais igual a zero. Se não, caso isso daqui seja falso, eu entro nessa parte aqui e então faço a D20 tratativa. Tabela.getElementos for diferente de null, então naquela posição, se a tabela for diferente de nulo e a tabela de colisões for igual a zero, no caso estaria vazia, aí eu só dou um tamanho mais, por conta de que eu só vou ter elemento na tabela de elementos. Então eu só preciso dar um passo para achar os elementos. Então eu só dou um tamanho mais, por conta de que a tabela de colisões está vazia. Caso isso não aconteça, caso eu tenha elementos na tabela de dados na tabela de elementos e na tabela de colisões, aí eu faço a seguinte tratativa. Eu entro no else final, onde eu instancio o tamanho da lista ligada, então o tamanho da tabela de colisões, e instancio nesse tamanho da lista ligada aqui. Então peguei o tamanho da da lista na tabela de colisões e eu faço a soma de total dessa lista aqui, do tamanho da tabela da lista, e adiciono mais um, que esse no caso seria o primeiro elemento, que no caso é o da tabela de elementos. Então, primeiramente, eu entro na tabela de elementos e se tiver mais elementos iguais, eu vou para a tabela de colisões. Então, eu só pego o tamanho da tabela de colisões e somo mais um, que é o tamanho da tabela de elementos. E aí depois aqui eu só atribuo essa soma para o meu tamanho. Então, tamanho mais igual a soma. Bom, logo após sair do for, aqui como o senhor pode ver, sair do forzinho aqui. E aí eu só dou um double resultado para fazer a última conta. Então, o total de registros, que no caso aqui eu instanciei como tamanho, dividido pelo... Não, total de registros não, total de pesquisas, que eu instanciei como tamanho, dividido pelo total de registros, que no caso é o tanto de clientes que existem ali, na tabelas de elementos. Bom, então, aí eu só retorno o resultado, que aí é o resultado, é o tamanho médio da pesquisa. Bom, feito isso, eu vou explicar agora a atividade de excluir o método, um elemento da hash. Então, como parâmetro, passei um elemento que no caso seria o código do cliente. Eu só coloquei o nome como elemento. Mas então, primeiro eu preciso achar o endereço hash dele para mim ir direto naquele ponto que eu desejo, para não precisar ficar procurando na tabela inteira. Eu já vou direto no endereço,
por conta de que eu já tenho o código do elemento, é só calcular o hash dele, eu já vou direto lá na parte que eu quero. Então, se o tabela hash .getElementos naquele endereço foi igual a nulo, então se naquela parte da tabela de elementos foi igual a nulo, significa o quê? Significa que não tem ninguém ali. Então, como que eu vou excluir ninguém se não tem ninguém ali? Então, eu só retorno uma exceçãozinha falando, ó, tem que ser maior que zero porque eu não consigo excluir algo que é nulo. E aí, caso isso daqui seja falso, eu vou pro outro else if. Então, no else if, se eu achei o elemento ali naquela parte da tabela de elementos, então tá, o elemento está na tabela de elementos e a tabela de colisões está vazia, então não tem ninguém ali. Então, ao eu excluir esse elemento, eu não preciso fazer nenhuma transação, porque não tem ninguém na tabela de colisões. Então, eu só seto ele como nulo. Aqui eu não vou precisar fazer nenhuma transição. Então, eu só dou um tabela.getElementos naquele endereço e seto ele como nulo. Pronto, removi. Caso, ao contrário, caso o elemento seja ali, caso eu tenha achado o elemento ali na tabela de elementos, mas eu tenha elementos na tabela de colisões, aí eu só faço... Aí eu vou precisar fazer uma transação. Eu vou precisar pegar o primeiro da tabela de colisão e jogar para a tabela de elementos. Então eu só vou fazer essa transiçãozinha. Então, tabela de elementos, getElementos naquela posição, eu vou pegar o primeiro da lista de colisões. Então, eu pego o primeiro e depois eu preciso remover o primeiro dessa lista de colisões, por conta de que ele foi passado para a tabela de elementos. Bom, se nada disso acontecer, aqui eu passei exemplos de o elemento ser encontrado na primeira tabela, que é a tabela de elementos. Caso ele não esteja na tabela de elementos, esteja na tabela de colisões, aí eu deixei para o final para esse else aqui, onde eu acho primeiro o tamanho da lista ligada, que na tabela de colisões, eu acho o tamanho da minha lista, e aí eu percorro por essa lista. Int i igual a 0, i menor que o tamanho da lista, i mais mais. Assim eu vou percorrer a lista inteira. Então, primeiramente aqui eu instancio o cliente, que é o cliente daquela posição, e aí eu pego... Aí eu vou percorrendo. Então, se eu pego o cliente naquela posição e faço, se o cliente naquela posição .getCódigo foi igual ao elemento, e aí, se isso daqui for verdade, eu só excluo ele daquela posição. E aí esse método aqui ele já faz toda a tratativa de transição. Aí não precisa fazer mais nada. Se não, aí ele passa para o próximo elemento. E aí ele fica fazendo esse ciclo infinito até achar. Se não achar, ele não vai excluir ninguém. Então, o método ficou assim. E aqui eu vou mostrar os testes que eu fiz. Bom, aqui no primeiro eu criei um método de contém cliente incorreto. Então, aqui no caso, eu não adicionei nada. Então, não tem como conter o cliente 22, porque não tem nada na tabela. Então, deve retornar um assert false. Aqui embaixo, eu criei um método contém cliente correto. Então, eu instancio o cliente, adiciono ele. E depois falo, ó, contém esse cliente mesmo. E dou um assert true nele, tem que retornar true. No outro método, eu dou um tamanho média da tabela. Então, void tamanho médio da tabela. E aí, eu crio um cliente e adiciono esse cliente. Então, na lógica, na soma lá, no cálculo feito, então, e como eu adicionei um cliente, só tem um total de registros, e eu tenho um total de buscas, porque só vai ter aquele cliente. Então, 1 dividido por 1 é igual a 1. E como é boolean, eu só coloquei 1.0 aqui. Como é boolean não, como é double, eu só passei 1.0 para ele não dar erro. Bom, e aqui eu só fiz a mesma coisa, só que com dois elementos. Então, adicionei dois elementos, criei dois elementos, clientes no caso, e adicionei esses dois clientes. E aí depois, o total de registro, eu adicionei duas pessoas, Luana e Gabriel. 1, 2 e o total de pesquisas, 2 também. Então, 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, aqui tem que retornar um assert equals igual a 1 também. E aqui eu coloquei alguns métodos de excluir tabela. Então, primeiramente, excluir tabela vazia. Então, eu não vou ter nada para excluir. Então, ele tem que retornar a exceção, que nem eu passei no método anterior. E aí, tudo bem. E aí, ele vai retornar essa exceção. Caso não, exclua o elemento da tabela antes de excluir. Aqui, então, eu só fiz uma tratativa de que, no caso, se... Aqui, só para o senhor ver. Eu adicionei um elemento, um cliente, beleza, adicionei. Ele contém aquele elemento.
No método após, eu só mostrei ele sendo removido. Então, aqui ele continha e aqui ele não continha, porque eu realizei a exclusão dele. Então, acerte falso que ele contém. Então, passei o mesmo parâmetro. Então, eu só fiz essa jogadinha aqui antes de excluir e aqui depois de excluir. Bom, agora eu vou rodar os testes aqui para o senhor ver como que rodou todos os testes. Ah lá, todos os testes rodando, tudo certinho. E então é isso, professor. Caso o senhor tenha algum feedback ou queira acrescentar algo, fico a toda disposição. Muito obrigado.